te perguntar, você sabe o que caçadores do K-pop e pecadores têm em comum? O cérebro de uma pessoa neurodivergente funciona de uma maneira um pouco diferente. Por que eu digo isso? Porque por um tempo eu me recusei a ver o filme das guerreiras do K-pop. Tava adorando o que as pessoas falavam sobre o filme, mas não era pra mim. O trailer já me contou toda a história e eu tava com menos 20 vontade de ver. Mas, em algum momento, eu me senti obrigada a ver. E desde então, o meu cérebro, super normal, tem traçado paralelos entre guerreiros do K-pop e pecadores. Tudo igual. Nossa! Da minha parte, divertido. Mas algumas pessoas me acharam louca por tentar conectar esses dois filmes. Por isso, eu escrevi 2 páginas em letras miúdas de como conectar esses dois filmes. Então, bora pro surto. Tá na hora. Vocês serão muito mais do que isso, mas o mundo conhecerá vocês como estrelas do pop. Existem lendas sobre pessoas que têm o dom de fazer uma música tão pura que pode invocar os espíritos do passado. Mas que também pode rasgar o véu entre a vida e a morte. Estão roubando a alma dos nossos fãs? Aproveitem. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Amanda, essa é a Umbrella Pop, e vem surtar comigo. Releve meu cabelo porque eu participei de um futebol de sabão e meu cabelo ainda não se restaurou. A maquiagem é uma mistura dos demônios com algo que eu vi no YouTube e na minha cabeça fez sentido juntar. Se as cores combinam ou não, aí é outros 500. Mas bora falar do filme. Dos filmes. Pecadores é um filme de terror lançado em 2025, estrelado por Michael B. Jordan. Todo mundo aqui dentro vai morrer. Enquanto que Guerreiros do K-pop é uma animação da Sony Pictures, também lançada em 2025. Vamos nos preparar. No primeiro momento, pode parecer que esses filmes não têm muita coisa em comum, mas tem. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Não tem como eu fazer essa comparação sem spoiler de ambos os filmes. Vamos começar com o antagonismo sobrenatural. E apesar de Guerreiros do K-pop não ter um grande impacto, você saber os seres sobrenaturais lá presentes, em Pecadores, a interpretação desse ser sobrenatural faz parte da experiência. Então talvez eu esteja estragando ela pra você. Em Pecadores, nós temos dois irmãos, Fuligem e Fumaça, voltando pro delta do Mississippi, e eles acabam enfrentando um ser sobrenatural que eu e 90% das pessoas com quem eu conversei e vi os reacts entendemos que... Já me perdi. Eu realmente não lembro o que eu tô falando. Fuligem e Fumaça, ao tentarem retomar suas vidas lá, acabam esbarrando num ser sobrenatural. Esse ser sobrenatural, eu e a maioria das pessoas com quem eu tive contato, entendemos que era uma forma de vampiro. Principalmente por causa da questão do sol. No entanto,
numa live do Quadrinhos da Sarjeta, o Link levantou a bola de que poderia ser uma espécie de demônio. Não o demônio propriamente cristão capiroto, mas uma espécie de demônio. Por motivos de uma história tão bem embasada quanto Pecadores, não deixaria passar a questão da oração não fazer efeito no vampiro. Então, talvez, só talvez, pudesse ser algum tipo de demônio que ele não lembrou na época e eu não sei qual seria. O que abre essa possibilidade, além dessa questão do sol e da oração e da religiosidade, são 3 personagens. Seriam o casal chinês, e eu não vou falar nome nenhum, desculpa. Abre as portas para a mitologia asiática. Em tese seria só a chinesa, mas pelo pouco que eu conheço da mitologia chinesa, ela se esbarra com a japonesa e a coreana. E é só esbarra. Mas eu também não conheço muito dessas 3 mitologias. Conheço mais da japonesa, mas não tanto assim. E também a personagem, que eu não lembro se ela é esposa, se é a ex-esposa do Fuligem do Fumaça, que é praticante do voodoo, ou voodoo, ou alguma variação, que eu me perco. Infelizmente, não entendo muito dessa área. E não me lembro dessa parte do filme. Mas aí abre possibilidade para ser uma infinidade de demônios que o cristianismo engloba numa coisa só, mas que no voodoo já tem uma certa ramificação. E a mitologia chinesa também abre o leque para uma mitologia completamente diferente do que nós ocidentais estamos acostumados. E em Caçadores de Demônios do K-pop, o próprio título já diz: as Huntrix caçam demônios. E é o demônio da mitologia oriental. Ou seja, nada do que você está pensando no sentido cristão da palavra. E aí a gente chega num primeiro ponto em comum. Em ambas as histórias, em ambos os filmes, os demônios são alegorias para ameaças à população. Porém, em Pecadores, a gente tem essa alegoria muito clara para uma determinada minoria. Obviamente, esses seres sobrenaturais são uma representação do homem branco colonizador, que invade a terra, rouba a cultura e mata aquele que é diferente. Mas ele usufrui, ou tenta usufruir, da cultura que esse diferente produz, por qualquer que seja o motivo. No filme eles falam porque a música, a cultura negra, em específico, ela tem mais alma. Ela é mais agradável, algo assim. Já no filme das Caçadoras de Demônio do K-pop, eles não te deixam margem para especulação. O próprio Jinu já fala isso logo nos primeiros 30 minutos de filme, se eu não me engano. Que as marcas no corpo são as marcas da vergonha. E que o fogão, o Guimar, ele envia vozes na cabeça do demônio, dos demônios, dos minions demônios dele, como uma forma de controlá-los, fazendo os subalternos dele se lembrar do motivo da vergonha deles. E apesar disso não ser uma ameaça física palpável que você consegue entender assim de cara, isso é sim uma ameaça. É dessa forma que o homem branco vem tentando e conseguindo, infelizmente, controlar as ditas minorias. Eles nos fazem sentir vergonha de coisas que a gente não deveria ter vergonha. E diga-se de passagem, a Rumi é um ótimo exemplo disso.
ela tem as marcas da vergonha por algo que os pais dela fizeram. A vergonha não é dela, mas tentaram impor essa vergonha a ela. E o mesmo acontece com a gente. Povos, raças, gênero, né? Sexualidades são controlados ou suprimidos por vergonhas que eles não necessariamente deveriam sentir. Agora vamos para o segundo ponto em comum, que seria o contexto cultural. Em ambas as histórias, nós vemos o povo se orgulhar daquilo que ele é de direito. O povo se orgulhando daquilo que é deles. Em Pecadores, a gente tem todo o sistema de escravidão ainda ali bem presente e nem um pouco sutil, tentando reprimir os negros, mas a jornada do personagem principal é justamente ele se agarrar na música, se agarrar na sua cultura, naquilo que ele acredita ser dele e conseguindo forças a partir daí. O mesmo acontece no Guerreiras do K-pop. É através da música, é através do K-pop que essa barreira sofre a manutenção. Estranho desse jeito que eu falei? E as próprias apresentações espalhafatosas do K-pop ajudam a construir esse imaginário da luta. Não sei o quão familiar você é com uma apresentação de K-pop, mas apresentações de K-pop tem coisas como cuspir fogo, dar mortal, cambalhotas, ilusões, dispersão, pirotecnia é o que não falta, e muitas outras coisas na sua apresentação padrão de K-pop. Numa assim, simples. Coordenação e trabalho de equipe, tudo isso está presente numa apresentação de K-pop. E tem até um grupo em específico que se utiliza disso para realmente simular batalhas de épocas em algumas músicas e apresentações. Em Guerreiras do K-pop, elas se utilizam da cultura delas para lutar contra esse mal exterior, mostrando que para você se proteger da ameaça de fora, você pode encontrar a força, o refúgio naquilo que você tem com você, na sua cultura, na sua ancestralidade, que palavra difícil, naqueles que estão nessa jornada com você. E agora a gente vai pro terceiro ponto. Ambos os filmes são musicais, com pitadas de ação e terror. Porém, como Guerreiros do K-pop é uma animação mais infantil, o terror dele acaba sendo classificado como fantasia, por ser menos explícito, menos gore, e pelos temas ser tratados de forma mais leviana, mais sutil. Mas você não pode se esquecer, eles mostram 2 vezes um demônio roubando a alma de uma pessoa e essa pessoa caindo morta. E logo em seguida, a segunda vez que isso acontece, aparece um mural de pessoas desaparecidas. E pouco depois também temos noticiado que a quantidade de desaparecimentos aumentou exponencialmente, seguido pela notícia de que os Sadia Boys estão se tornando extremamente populares. Pra gente que tá assistindo o filme, a relação é clara. O crescimento dos Sadia Boys é diretamente proporcional às pessoas desaparecidas e às pessoas mortas. Então, mesmo que não pareça tão ruim quanto em Pecadores, a fantasia em Guerreiras do K-pop é sim um terror. Só que um terror mais assistível por crianças. Porque afinal de contas, a classificação indicativa é 10 anos. Tem mais um ponto em comum, então já vamos pro quarto, entre Guerreiras do K-pop e Pecadores. Não é exclusividade dessas 2 obras. Qualquer obra bem feita, com personagens femininas bem feitas também, pode se encaixar aqui. Mas, infelizmente,
Isso é uma raridade. Então, mais um ponto em comum entre guerreiros do K-pop e pecadores, que é personagens femininas fortes. Em ambas as obras, as personagens femininas são fortes e a vulnerabilidade delas não se origina do gênero delas. As fraquezas delas vêm de coisas delas. Não é do tipo, ah, meu Deus, eu não consigo fazer isso porque eu sou uma garota. Eu não consigo fazer isso porque eu tenho um par de seios, porque eu tenho um útero. Oh não, um espelho, ele tá me mostrando quão gorda e feia eu sou. E por isso eu não posso ser perfeita. Perfeita não, mas... se você entendeu. As personagens, mulheres ou adolescentes, porque eu não sei se as Huntrix são adolescentes ou adultos, elas são fortes por serem mulheres. E não o contrário. Não há uma fraqueza, uma falta que um corpo feminino ou uma personalidade feminina tenha imbuído nas personagens. Mas isso não significa que as personagens não tenham defeitos ou fraquezas. Apenas significa que esses defeitos ou fraquezas não venham do sexo delas. Então agora eu vou fazer um recap dos pontos principais até aqui, para depois aprofundar no que eu espero ser o encerramento desse vídeo. Os principais pontos em comum são o sobrenatural representando a opressão. Eu, como uma mulher descendente de pessoas negras, tenho muita vontade de falar que essa opressão normalmente vem do homem branco que se acha colonizador ou colonizador. Mas eu vou deixar isso pra interpretação de vocês. Personagens femininas fodas. Maravilhosas. Em ambos os filmes, diga-se de passagem. Nossa. E algumas extremamente sortudas, diga-se de passagem. O gênero híbrido, que normalmente não se vê tão misturado assim, o que leva ao ponto final, que seria a força encontrada na cultura de um povo. Em ambos os filmes, o foco da cultura é a música, mas ainda sem cultura. E aí, abrindo um parênteses aqui, para dar uma aprofundada e encerrar o vídeo, em Pecadores é mostrado na cena mais incrível do filme, que tá isso daqui de se tornar brega, que a música pode transcender o espaço-tempo. E que apesar de ter tido foco imenso na cultura negra, com vários representantes da música negra se juntando à cena no filme, também é possível encontrar representantes, apesar de nem tantos, da cultura chinesa na mesma cena. Isso porque o casal chinês que estava presente na balada naquele momento conseguiu ser conectado pelo blues do Sam. Sam? Não lembro o nome do personagem. Já falei que eu não ia tentar falar nomes. E antes que alguém venha me falar que chinês não é coreano, eu sei! E também sei que pelo carinho que os diretores e roteiristas pareceram ter com as obras, também acho que eles não iriam misturar. Mas o ponto aqui é que a música transcende. Basta você se conectar com ela. Guerreiros do K-pop, novamente nós vemos a música transcender. Só que dessa vez, ela é ativa e explicitamente uma arma de combate, uma forma de proteção das pessoas conectadas por aquela música. Talvez por isso, a forma mais eficiente
de se combater as Huntrix, as caçadoras de demônios, seria justamente atacá-las com essa arma, a música. Porque mais do que um ataque direto às pessoas, à população, quando as pessoas deixaram de se conectar com a música das Huntrix, foi quando a barreira realmente começou a enfraquecer. Foi quando os demônios conseguiram começar a roubar as almas. Então, a música em Guerreiras do K-pop é uma arma que as Huntrix usavam para defender a população e que os demônios usaram para atacar as Huntrix e as pessoas. Isso me lembra que em Pecadores, a figura que eu vi representava a arte, a dança da cultura chinesa, era também uma figura que poderia estar ligada às artes marciais. Talvez eu esteja falando isso porque na minha cabeça eu me lembro dessa figura estar usando uma espada. Talvez. Mas não seria tão errado pressupor isso, porque a Ásia tem sim um certo histórico de unir dança com artes marciais, embora não seja exclusividade de lá. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a capoeira, que mesmo hoje em dia é considerada uma dança, mas que já levou de arrasta um bando de capitão do mato, senhor de engenho, possibilidades. Então, para concluir o vídeo, sim, Guerreiros do K-pop e Pecadores têm muita coisa em comum, mas nem tanta. Até porque eu acho que o público-alvo são completamente diferentes, então não poderia ter muita coisa em comum. Mas é isso. Meu nome é Amanda e obrigado por ter me visto surtar. Tchau! Me esforcei, não foi?